Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos começando hoje o nosso terceiro bimestre e eu trago aqui para vocês a reflexão que nós vamos fazer nesse bimestre sobre o conhecimento, o processo de conhecimento. Com a primeira aula falando sobre o que podemos conhecer, depois vamos falar um pouco das ideologias, a investigação sobre o conhecer, a razão ou sensação, o que podemos conhecer e a crise da razão. E depois a nossa avaliação. Tudo bem? Então nós vamos nesse primeiro momento hoje falar um pouco sobre este conhecimento. Segundo o livro do Gênesis do Antigo Testamento, lá na Bíblia, os descendentes de Noé, eles chegaram à planície na Babilônia e começaram a construção de um templo, uma torre tão alta que chegaria aos céus. Mas Deus os castigou em sua soberba e os confundiu com línguas. Eles não mais se entenderiam e se espalhariam pelo mundo. São inúmeros os simbolismos que podemos perceber desse relato. A interpretação mais evidente sobre a origem das diversas línguas. Ou será que poderia ser uma advertência para os humanos para que não queiram igualar-se aos deuses? Pois é, imaginemos, porém, a seguinte hipótese, de que até hoje a humanidade busque, digamos que, o contrário de Babel, né? O entendimento universal, as pessoas querem, de repente, esse entendimento, dos quais buscamos sempre o entendimento. E aí nós vamos começar esse discurso analisando o filósofo Nietzsche, aonde nós poderíamos, digamos assim, o que é esse conhecimento, o que é esse filosofar? É o olhar com estranhamento, o olhar estranho, ver de fora aquilo que é familiar. Eu gosto muito de flores, eu olho sempre o girassol, mas um dia eu resolvo olhar de uma maneira diferenciada, olhar de fora, com estranheza. E aí eu vou problematizar até mesmo as certezas que eu já tenho. Então, como diz o Nietzsche, o conhecido, isto é, aquilo que estamos habituados, de modo que não mais nos admiramos. Está no cotidiano, eu vejo todo dia, não mais admiro. E aí, de repente, um dia, eu me assusto com isso e começo a admirar. Esse é o estranhamento, esse é o alheio, tá? E aí começa o filosofar. Pois bem, então vamos à ideia, e aí a gente começa pensando aqui, até que ponto mesmo, se falássemos todos nós a mesma língua, a linguagem poderia confundir em vez de esclarecer? Qual seria, digamos assim, o papel da filosofia diante dessa divergência e dessa dificuldade de comunicação? Você acha que a diversidade de línguas aumenta ou diminui o poder de comunicação? Pois bem, nós podemos observar a seguinte questão: o ato de conhecer. O que é o ato de conhecer? Dentro da filosofia que trata do conhecimento, é uma área que nós chamamos de teoria do conhecimento. Define-se conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria intelectualmente do objeto. Eu vou conhecer este objeto ao me apropriar intelectualmente dele. Saber o que ele é, saber a sua cor, as suas características. Isto é conhecimento. Eu me aproprio, né? E aí, quando nós falamos do ato de conhecimento, nós temos o ato ou produto. O que é o ato do conhecimento? Diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito, eu, e o objeto a ser conhecido. Então, este é o ato do conhecimento. O objeto do conhecimento é algo fora, tá certo? Do sujeito. E aí nós chegamos ao produto do conhecimento. O que é o produto? É o resultado do ato de conhecer. Eu conheci essa pena, eu vou criar uma imagem mental, uma ideia, informações sobre ela. Então esse é o produto do conhecimento. E nesse capítulo, nesse momento, nesse primeiro estudo, nós vamos privilegiar o primeiro aspecto, que é o quê? O ato de conhecer. Então nós vamos estar voltados mais pelo processo de conhecimento.
E quando nós falamos desse ato de conhecimento, nós temos aqui os modos de conhecer. De que maneira podemos conhecer? Tá? Quais as etapas que compõem esse conhecimento? E aqui nós temos duas etapas, dois modos, né? Raciocínio, a intuição e o conhecimento discursivo. O que é a intuição? A intuição aqui, ela é um conhecimento imediato. Por exemplo, eu olho para isso aqui é amarelo. É na hora, papuf, tá? Eu sei que é vermelho. Por exemplo, a intensidade do meu amor pela minha esposa. Não dá para medir. Mas eu sei que ele está lá. Né? A intuição, portanto, ela é importante porque ela possibilita a invenção, a descoberta, a criatividade, saltos do saber humano. Tá? Aqui, a intuição, ela se expressa de diversas maneiras, dentre as quais nós destacamos. Estamos falando da intuição. A intuição empírica. O que é a intuição empírica? Ela é baseada na experiência. Tá certo? Eu conheço esse lápis, eu sei o que é isso, eu tenho experiência com isso. Então, quando eu vejo esse lápis verde, eu sei o que fazer com ele. Eu já olho para ele, eu sei o que fazer. É uma experiência empírica. Ela é sensível, ela pode ser psicológica. O som do violino, o som do violão, o cheiro do café, são experiências sensíveis. Ou psicológico, quando eu tenho a experiência imediata baseada na minha emoção, desejo. Tá? E nós temos a intuição inventiva, que é a intuição do sábio, do artista, do cientista, ao descobrir soluções, hipóteses ou uma inspiração inovadora. Até mesmo a solução para problemas e várias situações. Então ela é importante, tá certo? E a intuição intelectual, que ela procura captar diretamente da essência do objeto. Ela procura criar uma explicação ali da própria essência, tá certo? Exemplo, o Descartes. Descartes, ao perceber a dúvida, o cogito, né? Ele não podia provar, mas ele sabia que ele estava duvidando. E duvidar é pensar. Penso, logo existo. É uma intuição. Mas não tem como duvidar, porque é algo realmente certo. E agora nós temos o conhecimento discursivo. Então, só para você entender, primeiro nós falamos aqui do conhecimento, né, da intuição, que pode ser o quê? Empírica, inventiva, e ela pode ser também intelectual. E agora o conhecimento discursivo. O que é o conhecimento discursivo? As informações, né, concretas, imediatas, recebidas por meio da intuição. Elas se organizam em conceitos ou ideias que, devidamente articuladas pelo juízo, raciocínio, ela vai levar à demonstração e à conclusão. E para isso ela precisa de palavra, linguagem, certo? Vejamos. O conhecimento, tá? Ele discursivo, ele acaba se tornando um conhecimento abstrato. Ele é imaginativo, ele não é dado separadamente da realidade, mas ele é abstrato, ele é imaginado. Uma representação mental daquilo que você conhece. Ou seja, é a ideia, por exemplo, a ideia de um copo, tá? Ela não se refere àquele copo. Por exemplo, a ideia dessa borracha. Ela não se refere a essa borracha, mas a ideia de borracha. A ideia de caneta, ela se refere à ideia de caneta, não a essa necessariamente, tá? A matemática, ela faz abstração ao tempo todo. Por exemplo, o número 2. Não importa aonde, nem quando, nem como, o 2 ele sempre vai ser o número 2. E aí, então, como é que se dá o conhecimento? Pela interpretação, pela crítica, e todo esse processo acontecendo. O conhecimento, então, ele se faz pela relação contínua entre a intuição, a razão, a vivência, a teoria, o concreto e o abstrato. Mas aí eu pergunto para você, o que é a verdade?
Você sabe a diferença entre verdade e veracidade? Se lhe perguntar, isto é verdade? Nesse caso, ele está me perguntando se é verdade ou mentira. Neste caso, trata-se da veracidade. Ou pode ser também o sentido propriamente epistemológico. Eu quero saber se a afirmação do meu intelectual é verdadeira ou falsa. A fonte da informação tem crédito ou não? Então, quando eu pergunto se isto é verdade, tem esses dois sentidos. Se alguém está faltando com o caráter, mentindo ou se aquela informação realmente condiz com a realidade. E aí, verdade e realidade. A verdade do conhecimento diz respeito a uma proposição que expressa um fato do mundo, que são reais, que são verdadeiras ou falsas. Este colar é de ouro. Se ele realmente for de ouro, é uma coisa, mas ele pode ser bijuteria. Estão me entendendo? Veja bem, então, a verdade ou a falsidade, ela se dá quando afirmamos ou negamos alguma coisa, tá? Isso é ou não é a realidade. Esse colar é de ouro, esse colar não é de ouro. Então, o juízo verdadeiro é aquele que corresponde aos fatos. E o falso é aquele que não corresponde aos fatos. Mas nós podemos alcançar a certeza? A certeza é o resultado da adesão ao que consideramos verdadeiro. Para entendermos melhor, vejamos o seguinte. A filosofia, ela nos dá e nos fala sobre a possibilidade de conhecermos a verdade. E aí nós chegamos a dois pontos muito importantes dessa relação, que é o dogmatismo e o ceticismo. No dogmatismo, falando de dogmatismo do ponto de vista do senso comum, refere-se a certezas que não são questionadas no nosso cotidiano, na vida, de certa forma, tá? Acontecimentos dogmáticos, aqueles que são dados como se fosse uma verdade e pronto de uma vez por todas. E eles assumem um caráter ideológico. Inclusive faz parte do nosso estudo estudar ideologia depois. Que a parte ideológica, nós vamos até falar um pouquinho mais adiante, tá? Não é um conhecimento que condiz com a realidade. E aí o dogmatismo filosófico, ele vem falar exatamente a filosofia dogmática, ela identifica os filósofos que não estão convencidos, aliás, os filósofos que estão convencidos de que a razão não pode alcançar certeza absoluta. Tá certo? Então a filosofia dogmática traz aqueles filósofos que acreditam que a razão absoluta pode ser alcançada. E aqui, os limites, a possibilidade do conhecimento. Por isso a filosofia kantiana, chamada de criticismo, chega à conclusão de que não se pode conhecer as coisas. E aí ela vai ser chamada de criticismo. Ele vai dizer que só pode conhecer fenômenos, mas não pode conhecer as coisas em si. À luz dessas conclusões, Kant chama de dogmáticos os filósofos anteriores ao criticismo, porque eles acreditavam que se podia atingir a verdade. E aí surge o ceticismo. O que é o cético? No caso aqui, o cético, tá? Ele vai acreditar que o conhecimento é impossível saber a verdade. O grande nome para a gente citar aqui, o filósofo Górgias, lá do século IV a.C., ele vai dizer o seguinte: o ser não existe. Se existe alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. Se conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. É algo a se pensar. Quem garante que o que você conhece, o que você sabe, é verdade? Quem lhe garante isso? O grande representante do ceticismo aqui também foi Pirro, de Élida, tá? Ele acompanhou o imperador Alexandre da Macedônia nas suas grandes conquistas e ele teve o privilégio de conhecer diversos povos com diversos valores e crenças. E então, observando todo esse mundo, ele chegou à conclusão de que o sábio, ele precisa abster-se de qualquer certeza, porque não dá para ter certeza. Então ele viu que havia outros conhecimentos além do que ele conhecia. Então ele chegou à conclusão, peraí, não dá para ter certeza de nada.
Então deixa eu ficar quieto na minha, tá? Porque aqueles ao que se aprende a verdade que eu chego, ela pode mudar, já que tudo é incerto. Tudo pode mudar. E também o filósofo francês Michel de Montaigne, ele vai dizer, dentro da perspectiva do ceticismo, que as certezas, a intolerância, a atitude que a escolástica tomava naquele período, as questões religiosas, tudo isso ele vai discordar, porque ele vai dizer que, por exemplo, os povos bárbaros e nativos chegaram no Brasil, por exemplo, a conquista da América, e chamavam os povos daqui de indígenas, disseram que eles eram bárbaros, que não era nem ser humano, que não tinha alma. E aí ele vai dizer, considerar um povo diferente como bárbaro não tá legal, não tá certo. Só porque é diferente eu vou dizer que ele é selvagem, né? Você concorda com isso? E aí então nós chegamos a David Hume, que ele vai dizer que o ceticismo, ele vai reconhecer, admitir o ceticismo ao reconhecer os limites estreitos do entendimento, tá? Muito estreitos esses limites, ou seja, é difícil ter certeza de alguma coisa. E aí nós chegamos aqui a algumas teorias sobre a verdade. Você vai ler no material sobre David Hume, sobre esses filósofos. E aí as teorias da verdade, nós temos aqui a discussão, o que nos permite reconhecer a verdade e distingui-la do erro? Primeira coisa, o critério da evidência. A filosofia desde Aristóteles, ela acredita que a verdade, a verdadeira proposição, é aquela que corresponde à realidade. É verdade, a verdade é a representação da coisa tal como ela é, como nos aparece. Mas será que tudo que nos aparece é tal como nós notamos? E aí chegamos aos mestres da suspeita. A expressão mestre da suspeita foi criada pelo filósofo Paul Ricoeur, né? E ele vai dizer que Marx, Nietzsche e Freud são filósofos da suspeita. Vamos falar sobre cada um. Marx. Por que Marx é chamado de filósofo da suspeita? Marx, ele observou a Inglaterra, as longas jornadas de trabalho, a situação deplorável dos operários, obrigados a longas jornadas, ambientes insalubres, baixo salário, e ele observou o seguinte: as ideias devem ser compreendidas a partir do contexto histórico da comunidade em que se vive, porque elas derivam das condições materiais e das forças produtivas da sociedade. O conhecimento que aparece de forma distorcida, ele chama de ideologia. Lembra que eu falei agora há pouco da ideologia? Então esse conhecimento distorcido é a ideologia, ou seja, um conhecimento ilusório que tem por finalidade mascarar os conflitos sociais para garantir a dominação de uma classe e impedir que a classe submetida desenvolva uma visão de mundo mais universal e lute pela autonomia de todos. Olha só, isso ainda vale, tá? Cuidado com o que você anda acreditando por aí, porque você pode estar acreditando em uma ideologia achando que é verdade. Vamos a Nietzsche. Nietzsche ele vai dizer que o conhecimento não passa da interpretação da atribuição dos sentidos, sem jamais ser uma explicação da realidade. Nietzsche já pega pesado. Os sentidos são atributos a partir de determinada escala de valores que se quer promover ou ocultar. O conhecimento resulta de uma luta do compromisso entre os instintos. O único critério que se impõe é a vida. Nietzsche radicalizou. Considerar uma ideia a partir das diferentes perspectivas. Ele vai dizer que é isso. Eu vou pegar uma ideia, considerar diferentes ângulos e pronto. Já Freud ele vai trazer o inconsciente. Freud ele vai dizer que a mente humana, o entendimento, o indivíduo, ele reage, ele conduz a vida, mas quase toda ela é inconsciente. Por quê? Ele vai pegar aqui a simbologia de uma montanha. Só a ponta dessa montanha, como um iceberg,
é a parte consciente. Toda a montanha submersa é o inconsciente. Então, neste caso, tanto Marx, Nietzsche, Freud, a crítica deles repercutiu de maneira significativa nas reflexões posteriores no sentido da verdade como alcance do conhecimento. Então, vimos que no decorrer da história humana existem diversas maneiras de compreender o que é verdade. E para você, o que é verdade? A verdade continua como um propósito humano, necessário e vital que exige a liberdade de pensamento e o diálogo, para que os indivíduos compartilhem as interpretações possíveis do real. Vamos imaginar o seguinte, só para a gente pensar um pouquinho. Esse lápis, teoricamente, seria amarelo, mas quem garante que ele é amarelo? Eu posso ser daltônico e eu não esteja vendo a mesma coisa que você. Então, essa é a grande necessidade da reflexão, de pensarmos dentro dessa perspectiva, tá? Do que realmente conhecemos, do que realmente é a verdade. Então, você tem agora uma atividade para você responder, dá uma lida no conteúdo, dá uma lida no material e vamos responder, pensar sobre a verdade, pensar sobre o que existe, o que de fato é. Porque aquilo que eu sei pode realmente não ser. O que eu penso que é verdade pode não ser. Eu posso ter sido enganado. Então cuide-se, bons estudos, um abraço para você e que Deus os abençoe.